Prejuízo para a educação de toda a macro-região. Municípios sofrem com queda considerável nos repasses federais após uma decisão do STF. O chamado salário educação passou por mudanças que representam perda milionária às prefeituras. O Supremo Tribunal Federal modificou os critérios de distribuição dos recursos do salário educação destinados aos municípios. Até 2023, os valores eram proporcionais às matrículas das escolas públicas e ao valor da arrecadação no âmbito de cada estado. Agora, o critério vai considerar a proporção entre as matrículas de cada rede de ensino e o total das matrículas da educação básica pública. Isso deve gerar um impacto negativo de uma perda de arrecadação entre 20 e 30 milhões apenas para o município de Ribeirão Preto. Então isso, de alguma forma, claro, faz com que a gente tenha que se reorganizar. Essa decisão, a gente imaginava que, ainda que fosse judicial, pudesse vir uma compensação do governo federal, do governo do estado, mas até o momento não veio e não há nenhuma sinalização a respeito. Esse recurso ele é utilizado para a manutenção das escolas, para projetos, investimentos, pagamento do transporte rural. Então isso traz uma preocupação muito grande e agora nós vamos lutar aí junto aos outros municípios, prefeitos, a União Nacional dos Dirigentes de Educação, para que a gente reverta isso junto ao governo do estado. Caso contrário, vai inviabilizar muitos projetos importantes que estavam na pauta, de investimento para o exercício 2024. Não tem solução. Primeiro, porque é decisão do Supremo. Segundo, porque ela é compatível com o texto da Constituição. E terceiro, porque se você for pedir para a União ajudar os municípios que estão, nesse primeiro momento, tendo prejuízo, ela tem que ajudar todos os municípios igualmente. A medida foi aprovada em junho de 2022 com 7 ministros favoráveis. Essa ação foi proposta por governadores dos estados do Nordeste, que contestaram os critérios de transferência dos recursos. A determinação entrou em vigor em janeiro desse ano. Os estados com maior produção e arrecadação estão sendo os mais afetados, com queda significativa nos repasses. Os únicos estados que vão conseguir suprir as suas necessidades são os estados do Nordeste, são 7 estados. O estado de São Paulo, por exemplo, de uma maneira muito repentina, se isso tivesse sido organizado, para que a gente reduzisse o orçamento ano a ano, que a gente conseguisse se organizar, seria uma coisa. Mas nessa condição, acho que exige articulação dos nossos secretários municipais e prefeitos para que busque essa recomposição. Onde foi produzido o recurso, onde são produzidas as riquezas, não vão ter os benefícios de ser aplicados na mesma cidade esses recursos. Então, essa perda que nós vimos questão de perder 2/3 do que arrecada, às vezes metade do que se arrecadava. Os municípios continuam gerando essa riqueza, só que na hora de distribuir, o governo, através dessa nova metodologia, vai distribuir para municípios que têm menos riqueza. Eu acho injusto, acho que cada município deveria gerar a sua própria riqueza. Isso é possível, é uma questão de trabalho, é uma questão de trabalhar com seriedade. O Salário Educação é uma contribuição para financiamento de programas, projetos e ações voltados à educação básica. Diminuir esse recurso significa tirar o poder de investimento no setor. Esse recurso do salário educação, ele tem uma liberdade maior para ser investido, então ele é um recurso que pode custear uniforme, que ele pode custear computador, ar-condicionado, esses grandes investimentos que de uma forma direta afetam o aluno e também a aprendizagem. Nós vamos ter prejuízo com certeza nos investimentos que vão acontecer, a abertura de novas unidades, talvez qualificar melhor os professores, dar treinamento para os professores, infraestrutura na sala de aula, como projetores e televisores, etc. Tudo isso vai ficar prejudicado e a educação, mais uma vez, vai ficar em segundo plano. Péssimo, porque atinge uma área que é sensível, que é a educação. São as 3 áreas, eu diria, mais sensíveis de uma administração pública, principalmente no nível do município, saúde, educação e segurança. E vai impactar principalmente na educação. Nessas despesas de custeio, como eu falei, transporte escolar, merenda. A merenda, você não vai acabar com a merenda, mas pode diminuir a qualidade. Uma simulação feita pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação dá parâmetros sobre os novos valores,
considerando a verba do ano passado. Ribeirão Preto, por exemplo, receberia mais de 42 milhões e meio de reais. O desconto vai ser de 23 milhões. Agora o repasse cai para 19 milhões e meio, 46% a menos. Mesma coisa em São Carlos. Ao invés de 16 milhões e 200, a cidade vai receber pouco mais de 7.400. Nós tínhamos investimento com a implantação de sala maker nas nossas escolas, inclusive em bairros periféricos que demandam esses investimentos. Nós tínhamos investimentos em relação às salas de recursos, reforma de escolas. Então isso traz sim uma dificuldade muito grande para o gestor. Nós estamos prejudicando a educação e com certeza esse dinheiro está indo para outros fatores que a gente nem sabe direito como serão aplicados esses recursos aí, tá? Em outras cidades. E eu costumo dizer que se o estado de São Paulo fosse um país, nós seríamos muito diferentes, né? Como nós somos o maior gerador de riquezas do país, indiscutivelmente, 1/3 da riqueza do país é produzido em São Paulo, tá? E na hora de aplicar esse dinheiro, ele é distribuído ao longo do país. Nada contra, só que a política, na minha opinião, está errada. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Assunto a educação é assunto para ser debatido mesmo, por isso no nosso núcleo de jornalismo já está o advogado Dr. Vinícius Bugalha, que eu agradeço mais uma vez pela gentileza aqui com o Jornal da Clube. Doutor, o STF decidiu então tirar recurso dos estados, dos municípios que mais arrecadam para repassar aos que menos arrecadam. Como é que o senhor avalia essa nova determinação? Muito boa tarde, bem-vindo aqui, doutor. Boa tarde, André Costa, nosso Franco do Imperador, e a todos que assistem o Jornal TV Clube, e um feliz 2024. O que eu penso é que o STF, interpretando a emenda constitucional 53 de 2006, ele simplesmente falou, olha, é isso que vocês devem fazer porque o texto constitucional assim o diz. E esse texto constitucional, de péssima redação, ainda do ano de 2006, ele acabou por enfraquecer os municípios do Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste, e com isso gerando mais riqueza na educação dos 9 estados que interpuseram essa ação, essa ADPF, que é a ação declaratória perante de descumprimento do preceito fundamental, número 188, perante o Supremo. Logo, há um jogo jogado, 2006, a aprovação dessa emenda constitucional que passou aí na calada da noite e ninguém deu muita bola no Congresso, e a atual interpretação do Supremo, que está suprimindo, na média, de 27% de recursos a menos para a educação, principalmente dos estados de São Paulo e Minas Gerais, pela análise aí que a Confederação Nacional dos Municípios está fazendo de toda essa balbúrdia jurídica. Então, o STF, jogado, infelizmente, para com a emenda constitucional 53 de 2006, proporcionalizou essa interpretação que tem que ser revista, senão vai gerar muita distorção em relação ao princípio do Pacto Federativo Constitucional Brasileiro. Doutor, como nós vimos aí na reportagem, os secretários de Educação afirmam que os investimentos serão extremamente afetados. Isso significa também, então, um impacto negativo para esses estados. Vai cair a qualidade, André, da nossa educação, principalmente no estado de São Paulo. Tomei a liberdade, antes de vir para cá, de conversar com o secretário da Educação de um município da nossa macro-região, que inclusive assiste a TV Clube. Ele falou que no município dele são 43% a menos de recurso projetado. E o que é pior, eles tinham feito uma programação pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Plano Plurianual com base na redação da lei anterior. Eles não previam essa queda tão abrupta. Então, vários municípios do estado de São Paulo, da nossa macro-região, e principalmente do estado de Minas Gerais, vão sofrer com a queda do financiamento e investimento da educação. E os especialistas que disseram anteriormente ao início aí dessa reportagem, disseram o seguinte: há uma catástrofe que somente pode ser debelada e há um prejuízo à educação como um todo, mediante uma atividade nova e legislativa do povo brasileiro. Bem, nós pegamos como exemplo aqui Ribeirão Preto, 42 milhões a cidade recebia, agora
não vai receber nem 20. Esse corte repentino poderia ter sido pelo menos então escalonado, né, doutor? Fazer esse corte de uma só vez aí fica complicado para as prefeituras trabalharem. Era uma tragédia anunciada, André, mas tem municípios aqui que vai chegar a quase 80% em relação ao número de alunos matriculados, que é o que se propõe a interpretação do Supremo Tribunal Federal em relação a essa DPF, em relação à emenda constitucional 53 de 2006. Só tem um jeito de debelar isso aí: o povo ir para o Congresso e forçar a revisão do artigo 212, que foi, infelizmente, alterado de uma forma meio abrupta e sem pensar nas consequências legislativas do ato. Doutor Vinícius Bugalho, advogado, agradeço muito a gentileza do senhor, mais uma vez a sua presença aqui no Jornal da Clube. Um ótimo ano para o senhor, doutor. Igualmente, um grande abraço. Até mais.